Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, Sr. Ex-Ministro, vamos ter novamente aqui estas confusões, mas certamente não levará a mal. Foi Ministro durante algum tempo e aquilo que estamos aqui a tratar são de assuntos que ocorreram durante o seu mandato. E gostaria de voltar à questão da gestão política de alguns dossiês. E, de facto, no seu mandato houve um conjunto de situações com repercussões negativas nas Forças Armadas e, só para citar algumas, e também foram aqui faladas nesta comissão de inquérito, a questão do episódio do Colégio Militar e da demissão do General SEM, na altura, General Jerónimo, a questão também do curso dos comandos, o furto de tanques e o aparecimento do material de guerra furtado dos paióis nacionais de tanques. E convenhamos que todos estes episódios deram e trouxeram grande intranquilidade às Forças Armadas e alguns deles até abriram feridas difíceis de sarar. E este último episódio, o aparecimento do material de guerra, deveria ser aquele que deveria contribuir para sarar essas feridas. E é exatamente aquele que ainda abre mais feridas e aquele que acabou por levar à admissão, quer do Sr. Ministro, quer depois do General SEM, na altura, Rui Visco Duarte. E, portanto, o que ele queria, e a primeira questão que lhe queria colocar, e já de alguma maneira foi colocada, é: considera o Sr. Ministro que fez uma boa gestão política destas situações e que isso seria ou não evitável, pelo menos, algumas repercussões de tudo aquilo que foi dito, que foi falado, que foi ventilado na comunicação social, muitas vezes sem necessidade e sem o recato que normalmente existe quando se trata de questões da defesa? Eu suponho, não sei qual é a pergunta, não deve ser seguramente para eu me autoavaliar outra vez. E, portanto, suponho que a senhora deputada esteja à espera que eu refira cada um dos exemplos que deu? Não. Então posso saber se o Sr. Ministro, voltando atrás, porque quando se vê as situações com algum distanciamento, pode-se também ter um julgamento objetivo daquilo que foi o comportamento da altura. Muito obrigado. Primeiro, se me permite um primeiro ponto de ordem, eu não sou capaz de fazer uma amálgama entre aquilo que designa como episódios. Isto não são episódios. Eu não consigo falar do Colégio Militar como falo do caso das mortes no Regimento de Comandos e não consigo falar das mortes no caso do Regimento de Comandos como falo do furto de tanques, como não consigo falar nos mesmos tempos da recuperação. Mas, indo pela ordem, aquilo que designa como episódio do Colégio Militar não é um episódio, é uma violação de direitos fundamentais de crianças. É bom para não começarmos aqui a discutir se eu falei com o General Jerónimo, se não falei, que é uma coisa que tem ocupado muita gente. Nós estamos a falar para situar a questão na violação de direitos fundamentais de crianças. E estamos a falar porquê? Porque um responsável do Colégio Militar, com pouco recato, para utilizar a expressão que lhe é tão cara, aparentemente, com muito pouco recato, mas felizmente que o fez, veio enunciar publicamente aquilo que era a prática do Colégio Militar. Aliás, com grande facilidade, associando roubos, droga e homossexualidade. Aliás, para ser o 3 em 1, aquilo que podia ser mau foi ainda pior. Portanto, não é um episódio, é uma instituição militar onde se espera que os responsáveis, mais até do que outros, protejam a parte mais fraca e não venham dizer que, relativamente a quem demonstrar, vou utilizar a expressão da altura, afetos, considerados reprováveis, os pais são chamados para a criança ser afastada do colégio. Portanto, o episódio foi este, Sr. Deputado, e não foi preciso o Bloco de Esquerda chamar a atenção. O episódio foi a demissão do General SEM. Foi, pois, não, mas é que o episódio com o Sr. ex-General SEM não é compreensível se a primeira premissa não for aceite. E prefiro acreditar que a Sra. Deputada não a contesta, porque o meu diagnóstico é objetivo e posso, se quiser, demonstrar. Sou eu que estou a ser inquirida, Sra. Professora. Pronto, depois não está, mas é para eu poder responder, acho que concorda comigo, para eu poder responder com justiça, eu tenho que lhe dizer com toda a lealdade qual foi o diagnóstico que eu ainda não vi, mas também esteja descansada, porque eu nunca vi ninguém contestá-lo. Essa é que é verdade.
Agora, é muito diferente quando nós começamos a análise a saber se falei ou não falei com o ex-general Sam, ou se começamos a história onde ela tem que ser começada. Feito este pequeno reparo, não consigo vislumbrar onde é que este episódio foi tratado com pouco recato. Concordo consigo, que é preciso recato. Quando estamos a falar de questões sensíveis, quando estamos a falar de uma instituição muito antiga. Agora, a questão é que eu solicitei a quem referiu que tomasse uma posição. Esperei um dia, esperei 2, esperei 3, ao quarto, o Ministro da Defesa Nacional sentiu-se obrigado a dizer que não acompanhava, não podia aceitar qualquer forma de discriminação quanto à orientação sexual. Notará, far-me à justiça, se tem memória, tem uma excelente memória, de que no comunicado nunca ataquei diretamente o Exército ou os seus responsáveis. Agora, o recato pode ser muito, mas o recato, quando alguém que é um dos titulares do órgão de soberania fica calado sobre uma questões destas, deixa de ser recato, passa a ser uma coisa menos confortável. E o recato passa a ser outra coisa, a meu ver, do ponto de vista da cidadania, não aceitável. Tanto assim é que, como se pôde verificar, e podes concordar se sim, se não, se realmente isso implica discriminação, se há prática de discriminação, o que ninguém discutirá é que a questão do colégio militar foi enfrentada, sem causar feridas, com alteração das normas regulamentares internas e, tanto quanto eu sei, nunca mais ninguém falou deste assunto. O que significa que, com recato ou sem recato, a solução não terá sido assim tão má. O segundo episódio, como lhe chama, é um episódio que implicou a morte de 2 jovens. A questão que aqui se coloca é uma questão difícil. Nunca tinha havido um inquérito que apurasse responsabilidades em situações desta natureza. Nunca. Não vou convocar casos passados que não justificam isso. A única orientação que foi transmitida, mas não foi preciso que a transmiti-la, foi intuída, era, neste caso, eu garantia que se ia até ao fim. Com pleno respeito por todas as regras, as garantias de defesa, o Exército não podia deixar de enfrentar uma questão em que 2 jovens tinham morrido em circunstâncias que tinham que ser apuradas. Mais nada. E foram apuradas. E, portanto, o episódio terá tido pouco recato, porque, infelizmente, é possível que tenha havido setores do Exército que não queriam que fosse feito um inquérito até ao fim. Portanto, esse é outro ponto que eu tenho como absolutamente e categoricamente fazendo parte das minhas convicções. Em terceiro lugar, há uma coisa que é verdadeira. A sucessão destes casos deve ser, infelizmente, do ponto de vista probabilístico, muito baixa. Pronto. Colégio militar. Mas a obrigação do responsável político não é lamentar-se, é ter a coragem de enfrentar, sendo sua capacidade, ter coragem de enfrentar naquilo que é da sua esfera, aquilo que está perante si como dificuldade. Podia também falar do acidente que vitimou os elementos da Força Aérea. É sim, as coisas são como são e perante a situação que está perante nós temos o dever de procurar agir. E, portanto, a questão menos importante, quando estão em causa questões fundamentais como a proibição da discriminação ou questões como a morte de 2 jovens ou as questões como o apuramento de responsabilidades a propósito de um furto, a minha opinião é de que as feridas podem existir, mas a prevenção de feridas não dispensa em nenhuma circunstância o responsável político de atuar em conformidade com aquele que é o seu dever. Muito obrigado, Sr. Ministro, mas também não dispensa, naturalmente, o responsável político fazer uma boa gestão
política dessas situações. Vamos então à questão do desaparecimento e do aparecimento do material de guerra. O Coronel Luís Vieira, nesta comissão, disse que esteve com o Sr. Ministro no dia 3 de julho de 2017, voltou a estar a 4 de julho, que aqui já foi referido, nos Paióis Nacionais de Tancos, voltou a estar no dia 4 de agosto e deixou uma informação timbrada e assinada, e disse-nos aqui que o Sr. Ministro da Defesa deu instruções, da altura, que deu instruções ao seu chefe de gabinete perante mim para fazer chegar esse memorando ao Primeiro-Ministro. E a pergunta que lhe coloco é se, na altura, o Sr. Professor, enquanto Ministro da Defesa, fez chegar esse memorando ao Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado pela sua pergunta, Sra. Deputada. A 3 de julho, se não me falha a memória, não estive com o Sr. Coronel. Estou-me a reportar ao que ele disse, que me terá telefonado ou uma coisa desse género. A 4 de julho estive com o Sr. Coronel, assim como mais ou menos 20 pessoas ou 30, na reunião em Tancos, incluindo as chefias militares e o Sr. Presidente da República. E a 4 de agosto, como lhe disse, e disse-o com toda a serenidade, não tendo memória disso, mas fui ver a agenda e felizmente estava lá essa referência, que aliás eu não poria em causa a informação dada pelo Sr. Coronel. Sobre se informar ou não informar o Sr. Primeiro-Ministro daquele memorando, não faço a menor ideia, até porque evidentemente o Sr. Primeiro-Ministro tinha conhecimento, por mim, de que havia uma divergência entre as polícias a propósito destas matérias. E que não fosse por mim, se havia matéria que estava a ser absolutamente glosada na comunicação social, há aliás um título de uma peça, Primeiro-Ministro pacifica polícias, que indiciam que só quem não estivesse neste mundo é que não tinha consciência plena das divergências que na altura opunham aparentemente apenas no plano dos princípios e da tese, porque estamos em 4 de agosto. E, portanto, aquela ideia de que se descobriu a pólvora em 4 de agosto, ficamos todos estarrecidos a saber que havia uma divergência entre polícias, não corresponde por simplesmente à verdade. E eu confesso-lhe que, meia culpa, fui agora reler o texto desse memorando juridicamente enxuto, aliás pouco desenvolvido, onde se reitera a questão da competência, do crime de natureza estritamente militar, e o artigo 113 do Código de Justiça Militar e por aí adiante. Senhor Professor, a verdade é que aquele memorando é, no fundo, para lhe transmitir que a Polícia Judiciária Militar não concorda com o despacho da Procuradora-Geral da República. E foi também para transmitir ao Sr. Primeiro-Ministro exatamente essa mesma posição. E foi isso que levou a que a Polícia Judiciária Militar continuasse a investigar em paralelo este processo, em paralelo com a Polícia Judiciária, em vez de prestar a colaboração como estava previsto no despacho da Procuradora. E, portanto, o que eu lhe pergunto é, que orientações deu ao Sr. Coronel Luís Vieira quando percebeu que aquele memorando era a forma de lhe transmitir que não concordava e, portanto, que ia continuar a investigar? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu não consigo ver naquele memorando nenhuma intenção. Não tem mal. Eu não consigo ver naquele memorando qualquer declaração do Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar a anunciar-me direto ou indiretamente que vai continuar uma investigação ilegal e paralela. Se a Sra. Deputada me puder indicar no memorando onde é que isso está. Senhor Professor, é óbvio que não se faz um memorando só por fazer um statement. Ele queria justificar que a Polícia Judiciária Militar devia continuar com o processo de investigação. É óbvio que todos nós chegámos a essa conclusão, a comunicação social chega a essa conclusão e o Sr. Ministro, na altura, não chegou a essa conclusão. O Sr. Primeiro-Ministro também não chegou a essa conclusão. Ou já agora eu pergunto-lhe, que conversas teve com o Sr. Primeiro-Ministro sobre esse memorando? Que eu recordo nenhuma, como lhe disse, falei ao Sr. Primeiro-Ministro, de certeza, não sabendo reportar quando, sobre aquilo que era uma divergência entre as duas polícias. Mas se a senhora, eu penso que a senhora deputada considera que é óbvio, mas eu ainda não consigo ver
no memorando, se me pudesse dizer onde é que eu posso extrair isso do memorando, e posso lhe dar inúmeros exemplos de documentos de discordância que não significam que o discordante vá fazer exatamente o contrário daquele que tem autoridade. Olha, posso-lhe, aliás, dar um exemplo muito simples, para não parecer que estou a falar em abstrato. Recordar-se-á, com certeza, do processo relativo à descontinuação da missão portuguesa no Kosovo. Não sei se recorda, deve ter acompanhado como responsável pela Defesa Nacional durante 2 anos ou mais, com certeza que acompanhou a decisão do Governo de descontinuar a presença na KFOR para reforçar ou definir novos teatros de operações. E recebi vários memorandos que manifestavam discordância em relação a isso. Não me pareceu óbvio, e felizmente não era óbvio, que as FIAs militares, por não mostrarem concordância plena, não fossem executar aquilo que era a orientação política legítima. E, portanto, se de cada vez que um responsável expressar num memorando uma opinião divergente relativamente a quem tem autoridade para, em última instância, decidir, então estamos quase perante uma revolução administrativa, senhora deputada, porque de cada vez que acontecer, se for óbvio que essa pessoa vai agir contra a autoridade do superior hierárquico ou de quem tem a tutela funcional, isso parece-me bastante preocupante como conclusão. Professor, acabou de confirmar que o memorando evidencia divergências entre as duas polícias. E eu pergunto-lhe que despacho lhe mereceu então esse memorando? Que orientações deu sobre um documento que lhe foi entregue, assinado e timbrado? Não proferi despacho sobre este documento, porque não me foi presente a despacho. E não me foi presente a despacho, como sabe, porque o chefe de gabinete considerou que ele não preenchia os pressupostos todos que justificassem que se desse entrada formal para a posição de despacho. Já agora, há inúmeros documentos, como sabe, em qualquer gabinete ministerial, que não justificam necessariamente despacho do ministro. Portanto, temos que concluir que não deu a importância que devia ter dado a um documento e que depois nos leva às questões que se vieram a verificar posteriormente. E, portanto, vamos falar do memorando de 20 de outubro. Esse sim, não era timbrado nem assinado, mas era um documento que foi entregue ao seu chefe de gabinete, que o seu chefe de gabinete conversou com o Major Brazão e com o Coronel Luís Vieira sobre o assunto, que terá tirado uma fotografia, e hoje em dia com a tecnologia tirar uma fotografia normalmente tem um certo intenção de enviar isso a alguém, mas o Sr. Ministro também não se recorda se recebeu. Segundo as declarações do seu chefe de gabinete, e nós temos isso tudo registado, também não se recorda se lhe entregou, mas sabe exatamente, e o senhor também já confirmou aqui, que lhe transmitiu com rigor o teor desse documento. Portanto, não se pode dizer que não conhecesse com todo o rigor aquilo que lá estava escrito. E como aqui já se viu, pode-se tirar várias conclusões, mas há uma que é impossível não tirar. É que, de facto, estavam a fazer esta investigação paralela à revelia da Polícia Judiciária. E, portanto, sabendo o Sr. Professor, na altura Ministro, que isso era ilegal, que o despacho da Procuradora ia noutro sentido, eu pergunto-lhe que providências tomou, ao ter conhecimento do teor desse documento, para dar orientações à Polícia Judiciária, se não descortinou, obviamente, que havia encobrimento, se não descortinou que outras questões lhe colocou, não aprofundou, porque é que não aprofundou o teor deste documento e já agora comunicou à Procuradoria-Geral da República o teor desse documento, ordenou que fossem retiradas consequências em conjunto com a PGR sobre tudo isto que se estava a passar, partilhou essas informações com o seu Primeiro-Ministro. São questões que eu gostaria de ver respondidas neste momento, porque de facto há muitas interrogações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pensava que já tinha respondido, mas tornarei a responder. Primeiro, como disse bem, não é um memorando, é um documento. É um documento apócrifo e não assinado. Em segundo lugar, permita-me corrigi-la, eu tenho a certeza e a convicção plena de que o meu chefe de gabinete me transmitiu com rigor
o que considerava fundamental no documento em causa, mas, ao contrário do que diz, não me transmitiu todo o documento e não me transmitiu tudo o que lá estava escrito. Permita-me corrigi-la. Grave, Sr. Ministro. Sr. Professor. Eu não considero que seja grave. Quem já esteve em funções governativas, e a senhora deputada já esteve, sabe que a função de um chefe de gabinete é receber informação, desagregar a informação e transmitir com lealdade e competência a dimensão fundamental que pode extrair daquela informação recebida. Porque senão não precisamos de chefes de gabinete, passamos a precisar de máquinas fotocopiadoras para ler toda a informação e, como sabe, é absolutamente impossível um responsável político, sobretudo ainda por cima na área da defesa, com milhares de documentos permanentemente a entrar, ou passamos a estabelecer como pressuposto para ser Ministro da Defesa ser um super-homem, ou então, evidentemente, a função de filtragem é muito importante e a relação de confiança estabelecida é também muito importante. Posso lhe dizer, aliás, e posso demonstrar, infelizmente neste caso não posso demonstrar, que inúmeras vezes recebi documentos que depois, mais tarde, por não terem obtido resposta, mesmo que ela fosse solicitada, eu pedi que me fossem reenviados e às vezes reenviados. E porquê? Porque a massa de informação que chega às nossas mãos, sobretudo com a tendência de elevador, que é para fazer chegar permanentemente ao topo da hierarquia essa informação, impossibilita que, sem mecanismos desta natureza, sem um gabinete muito ativo a fazer essa filtragem, se torna absolutamente impossível a ação da governação. Relativamente à segunda parte da pergunta que coloca, eu também creio já ter respondido, mas respondo novamente. Eu já tinha conhecimento, nunca o escondi, já tinha conhecimento porque me tinha sido transmitida essa informação por parte da senhora ex-procuradora-geral da República sobre a avaliação que não eu, a própria senhora procuradora na altura, fazia sobre o achamento daquele material de guerra. E, portanto, a única novidade, e aqui até podemos ir um pouco mais longe, mas eu não me atrevo a dar esse passo, era a de que havia um informador que não queria ver a sua identidade revelada. Isto quer dizer o quê? Que no contexto perturbadíssimo em que eu recebo esta informação, a preparar-me para vir para Lisboa para participar numa reunião do Conselho de Ministros, num dia ou dois a seguir a eventos cuja gravidade terrível eu me dispenso de descrever em mais pormenor, não considero que tenha faltado um dever de diligência ou de valorização da informação que me foi prestada. O professor não respondeu se deu conhecimento ao Sr. Primeiro-Ministro e eu pergunto se não era seu dever, aliás, dever de lealdade, transmitir ao Sr. Primeiro-Ministro essa informação desse memorando. Eu já tinha respondido, mas torno a responder. Não é um memorando, é um documento apócrifo que foi apresentado como documento de trabalho para uma reunião de que eu só tive conhecimento telefónico um dia antes de ir para o Conselho de Ministros. E, portanto, já respondi que não transmiti ao Sr. Primeiro-Ministro qualquer informação sobre a existência do informador. Pronto, não. Portanto, não cumpriu o seu dever de lealdade, não considerou importante dar esta informação ao Sr. Primeiro-Ministro. É isso que se conclui? A conclusão manifestamente é sua, Sr. Deputado. Eu não venho cá para comentar as suas conclusões. Muito obrigada, Sr. Professor. Portanto, voltando, vamos então dar um passo em frente e é no dia 12 de outubro de 2018 que o Sr. Primeiro-Ministro, pelo menos supostamente, conhece todos os contornos do aparecimento do material de guerra, na medida em que este documento lhe foi entregue ao seu assessor militar e é nesse dia que o Sr. Ministro pede a sua demissão, ou lhe criam condições para pedir a sua demissão. E a pergunta é mesmo essa, é uma coincidência ou é uma consequência? Corrigi-la, o Sr. Primeiro-Ministro, a 12 de outubro, não tomou conhecimento das circunstâncias da recuperação de material de tanques. O Sr. Primeiro-Ministro já tinha consciência das circunstâncias da recuperação a partir do momento em que é conhecido o desfecho da Operação Ubris e a acusação proferida
contra aqueles que hoje estão na condição de arguidos ou noutra condição. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro conheceu pela primeira vez foi o documento. São coisas diferentes. E não há, respondendo à segunda parte da sua pergunta, não há uma relação de causa e consequência, uma vez que, como tive já a ocasião de dizer, eu estava já a chegar a Lisboa para ter a conversa com o objeto que já sucintamente apresentei com o Sr. Primeiro-Ministro. É preciso convir que conhecer o documento e ler o documento é completamente diferente do que são notícias de comunicação social. De qualquer forma, Sr. Professor, na transição de pasta e na reunião que teve com o seu sucessor, que informações lhe transmitiu sobre Tancos? Nas reuniões de transição, como também a senhora deputada sabe, com certeza, nas reuniões de transição fala-se em dossiês de transição, ou seja, questões que ainda estão na pendência de decisão ministerial, projetos que estão a ser trabalhados, etc. E, portanto, como eu podia, se fosse perguntado, apresentar ao atual Sr. Ministro da Defesa Nacional o relatório sobre Tancos, onde eu considerava que o essencial que podia ser feito pelo Governo já tinha sido feito, não foi assunto glosado como matéria ou dossiê de transição. Não podemos deixar de estranhar, de qualquer forma, se o senhor diz, é porque assim é. Uma última pergunta. Na altura, houve quem afirmasse que toda esta situação, quando se levantou e na altura mais crítica, deveria ter havido a saída do Ministro da Defesa e do General SEM como forma de pacificar toda esta situação, de devolver a dignidade e o prestígio às Forças Armadas. Aliás, fez-se variedíssimas vezes analogia com a situação que se viveu com a ponte entre os rios e a demissão na altura do Ministro Jorge Coelho. E aquilo que lhe pergunto é, se voltasse hoje atrás, teria feito exatamente como fez ou teria tomado uma atitude mais proativa de forma a sair do Governo pela porta grande? A expressão porta grande é sua e não vou evidentemente comentá-la, porque pressupõe que haja uma porta pequena. A segunda questão que eu queria abordar, se bem percebi a sua questão, há uma coisa que eu não posso concordar e que não vou concordar e vou exprimir a minha discordância. As Forças Armadas não perderam dignidade nem prestígio. As Forças Armadas são demasiado antigas e fundamentais na sociedade portuguesa para perderem dignidade como aquilo que a senhora deputada imputa. E aqui referido várias vezes pelos próprios generais. Não sei que generais está a referir e, portanto, se quiser concretizar. Na comissão de inquérito. Sim, pois, mas a questão eu não vou acompanhá-la, nem vou, até podia ser marechais, eu não vou acompanhar juízos dessa natureza a propósito de instituições que são multisseculares e que felizmente não dependem de juízos tão categóricos a propósito de cada furto de material militar. Eu posso registar o seguinte, Sra. Deputada, eu posso registar em meu abono que, como disse, como aliás afirmei explicitamente e depois fui desenvolvendo, mas expliquei desenvolvidamente a 1 de julho de 2017, no dia da Força Aérea Portuguesa, que assumia responsabilidade política por aquilo que tinha acontecido em Tancos, no sentido de que encarava como responsabilidade fundamental do Governo e dentro do Governo do Ministro da Defesa, fazer com que, no futuro, a breve prazo, tanto quanto possível, não podia ainda, na altura, ter uma noção exata, temporal, sobre aquilo que estou a dizer, não mais fosse plausível que tornasse a acontecer o que aconteceu com o furto de material militar em Tancos. E, portanto, não lhe escondo que, por omissão, fico satisfeito com a circunstância de, até agora, ninguém ter contestado o mérito, a eficácia, o resultado das medidas que foram tomadas num tempo excepcionalmente curto, com a alocação dos recursos que fosse necessária para atingir este resultado. Fala por aquilo que foi a forma
absolutamente responsável, como o Governo encarou este assunto, fala o relatório de Tancos, falam as medidas já executadas, fala a reposição das condições degradantes de segurança em que se encontrava o material militar que estava em causa. Fala também, por fim, a capacidade da tomada de decisões para ressituar, e quem vier a seguir que decida como considerar mais conveniente, para ressituar no Marco do Grilo, em Santa Margarida e em Alcochete, num tempo que eu desafio quem quer que seja a considerar longo, num tempo excepcionalmente curto, esse material de guerra que estava em situação que infelizmente se verificou não ser a melhor do ponto de vista das garantias de segurança.